respeito da responsabilidade da fé. Preste atenção nisso, porque é uma virada de chave na sua vida, assim como foi uma virada de chave na minha vida. Deus, Ele quer falar com você a respeito de você entender um pouco mais sobre a fé, e Deus responde à fé. Então, se você tem fé, Deus responde. E nós vamos ver que Jesus está o tempo todo jogando essa responsabilidade para mim e para você. Então, crer, fé, a responsabilidade é nossa. E a gente vai ver tudo isso na mensagem que hoje nós vamos transmitir da parte de Deus. Esse é o trilho da mensagem de hoje. Deus faz, glória a Deus, mas não depende só de Deus, depende da nossa fé. E isso é uma responsabilidade e uma obrigação do povo de Cristo. Vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Vocês estão preparados para receber a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu quero que você preste atenção nesse texto de Marcos 9, versículo 14 a 27. E preste atenção mesmo, porque toda a mensagem, ela está baseada nesse texto. E é esse texto que vai ser uma virada de chave para a sua vida, assim como foi para a minha. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas discutiam com ele. Quando ele disse, quando se aproximou dos discípulos, eu vou explicar por que se aproximou dos discípulos. É Jesus com outros discípulos se aproximando dos próprios discípulos que ficaram em um outro lugar. Aí ele diz no versículo 15, e logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, correndo para ele e saudaram. Viram Jesus e disseram, puxa vida, Jesus está aqui. A multidão corre e começa a saudar. Mestre, que bom que o Senhor está aqui, que bom que o Senhor veio. E perguntou aos escribas, quem pergunta? Jesus, dizendo, o que é que estão discutindo com eles? Quem é que está nessa discussão? Os escribas discutindo com os discípulos que ficaram. E no meio de uma multidão, aparece um respondendo, mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Alguém aparece com a voz, está ali os discípulos discutindo com os escribas. Jesus chega com outra parte dos discípulos e Jesus diz, o que é que está pegando aí? Jesus disse, o que é que está pegando aí, na linguagem de hoje, contemporânea. Aí aparece uma voz no meio falando a respeito de um problema de um homem que tem um filho. Versículo 18 diz que ele está endemoniado. E esse demônio despedaça, vai defiando ele range os dentes, ele espuma. E ele diz a seguinte mensagem para Jesus. Pedi aos teus discípulos para que expulsassem, mas eles não puderam expulsar. Jesus, vendo aquilo ali, olhou para todo mundo, mandou um recado geral. Ele disse, ô geração incrédula, até quando vocês vão ficar sofrendo? Perceba, chama de geração incrédula, se é incrédula é porque não tem fé. E ele ainda complementa, dizer assim, há um sofrimento no meio de vocês, até quando vocês vão ficar sofrendo? Traz o teu filho aqui. Quando trouxe, Jesus se aproximou dele, aquele espírito com violência que estava endemoniado, caiu por terra, começou a espumar. Jesus perguntou, há quanto tempo isso está acontecendo com seu filho? Ele fala, isso acontece desde a sua infância, que ele é acometido. E muitas vezes lança no fogo, outras vezes lança na água. Eu tenho participado disso constantemente. Aí ele diz o seguinte, preste atenção nisso que ele fala para Jesus. Ele disse assim para os discípulos, eu pedi aos discípulos, eles não puderam expulsar, mas ele ora para Jesus e diz assim, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí olha o que Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino foi clamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio. Mas olha o que ele fala, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ele estava crendo ou não estava crendo? Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Jesus, vendo aquele todo movimento, e toma pelo mão, ergue aquele menino é liberto. É nesse trilho que a gente vai conversar, e é isso que nós vamos ver a respeito da fé, tomando como base esse texto que é muito pertinente
para nós crescermos na fé e entender a responsabilidade que nós temos. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti essa mensagem, tudo que nós vamos pregar nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito se mova no meio de nós. Se há alguém aqui incrédulo, Senhor, que essa palavra possa fortalecer de modo que ele saia daqui transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. E que toda incredulidade, a partir de hoje, caia por terra em nome de Jesus. Assim nós oramos e cremos em Ti. Amém. Bom, amados, quando a gente olha esse texto, eu vejo mais do que um dia soberano de Deus, eu vejo mais do que um dia de milagre do Senhor, eu vejo mais do que um dia sobrenatural na caminhada do Senhor Jesus, das suas intervenções, do seu ministério. E aí eu vejo o Senhor explicando para todos aquele ali uma lição muito forte a respeito de fé. E eu e você podemos extrair lições importantes, e é o que nós vamos fazer nesta noite. Eu quero, em princípio, mostrar o cenário, como eu falei agora no início, explicando o texto, mas eu quero destacando o versículo 14 de Marcos 9. Esse versículo ele diz assim: quando se aproximaram dos discípulos. O que significa essa frase, quando se aproximaram dos discípulos? A gente está falando de Jesus. Jesus, ele foi para um retiro espiritual. Esse retiro espiritual que Jesus foi, ele saiu e tomou com ele Pedro, Tiago e João. Então, vai imaginando essa cena. Jesus diz: eu vou me ausentar, vou para um retiro espiritual. Pedro, Tiago e João, vamos comigo. Ele vai no monte e começa a orar lá no monte. Ele faz a transfiguração. Os discípulos olham aquilo ali, ficam de fato maravilhados. A partir do versículo 2 a gente vê isso, que o Senhor toma, Marcos 9:2, ele toma os discípulos pelas mãos e vai para esse monte orar. E lá nesse retiro, há essa transfiguração que os discípulos ficam maravilhados. Acontece que termina esse período de oração, de retiro. Agora justamente Jesus está descendo. E quando Jesus está descendo do monte, ele encontra esse cenário. O versículo 14 é quando ele fala, no início que a gente leu, quando eles se aproximaram, quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. A partir do momento que eles se aproximam, a primeira coisa que ele vê é uma multidão. E está havendo alguma coisa ali. E quando Jesus se aproxima, a cena é um menino endemoniado, o pai do menino desesperado, porque o seu filho está endemoniado. Não tem um pai que não fique desesperado com o filho naquela situação. Ele vê também os discípulos e os escribas. Só que os escribas e os discípulos, eles estão brigando. E esse é o cenário que ele vê. Quando chega no versículo 15, a multidão vê Jesus chegando com os discípulos. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando o pessoal vê Jesus descendo, eles correm e começam a saudar Jesus. Como se dissesse: Jesus, o senhor não estava num retiro espiritual? O senhor não estava orando, não estava distante daqui? Que bom que o senhor veio e chegou exatamente nesse período onde tem essa multidão, onde um rapaz está endemoniado e todo mundo está ali e há uma discussão. O versículo 16 fala dessa discussão. E Jesus chega, olha para eles assim e diz assim: o que é que está acontecendo com vocês? O que é que está pegando aí que vocês estão discutindo? Importante observar que quando Jesus diz assim, o que é que está pegando aí na linguagem de hoje, nem os escribas respondem, nem os discípulos respondem. Aparece uma voz aí no meio, que é o pai do menino, interrompe essa conversa e diz: mestre, quem está falando aqui sou eu. Eu tenho um filho que está endemoniado, e existe um espírito mudo que pega o meu filho. Uma hora joga na água, outra hora joga no fogo, e ele tem esse problema desde pequeno. Eu pedi aos seus discípulos, presta atenção nisso, pedi aos seus discípulos para expulsar o demônio, eles não conseguiram expulsar. E aí ele descreve todo um cenário triste, trágico, de uma situação de uma pessoa endemoniada. Eu não sei você, mas
Quem tem a oportunidade de ver uma libertação é maravilhoso. Eu falo oportunidade porque, de fato, meus amados irmãos, você encontrar uma pessoa endemoniada, onde ela não tem possibilidade de controlar suas ações, e de repente você se aproxima, estende a mão e diz assim, em nome de Jesus, espírito maligno sai, e ele é liberto, isso é tremendo, isso muda toda a história. Aliás, hoje eu sou pastor por conta de obras de libertação. Minha vida toda eu participei fazendo trabalho de libertação, e aquilo ali me impressionou a tal ponto que eu olhava e dizia assim, puxa vida, esse livro não é um livro qualquer, esse Jesus não é um Jesus qualquer, isso aqui não é uma história que é inventada, que é produzida, que é fabricada, isso é real. Uma certa vez, eu e Sandra fomos chamados para ir num lugar onde a menina estava com comportamento estranho, um comportamento diferente, e a mãe pede para a gente ir lá fazer essa oração. E nós fomos, assim que nós entramos, ela estava num quarto, a gente entra, ela corre para trás de uma cadeira, ela não nos recebe de forma normal, nem nos cumprimenta, ela se afasta e pergunta o que era que a gente estava fazendo ali. Logo, imediato, eu identifiquei que ali existia uma possessão demoníaca, pelo que a mãe tinha contado, pelo histórico dela que tinha passado, e ali naquele momento eu comecei a estender as mãos e me aproximar, e dizendo, Satanás, sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, ela ficou liberta. Momentaneamente, depois ela volta a ficar endemoniada. E a gente faz aquele trabalho de libertação. Fato é que a gente orou com a mão estendida, ela ficou se contorcendo, depois ela ficou totalmente liberta. Esse trabalho mudou a minha vida, foi uma chave, porque eu vi, de fato, que o nome de Jesus faz toda a diferença. É precioso a gente ver o nome, a autoridade do nome de Jesus, e como o nome de Jesus tem poder para deter, tem poder para parar, tem poder para aniquilar, anular toda a ação do diabo, porque é libertação que acontece na vida de uma pessoa e o poder que Deus nos dá. Voltando para o texto, falando desse exemplo que eu dei, fato é que o menino estava lá endemoniado. O pai está como? Desesperado. Ele sabe que existe uma manifestação maligna, porque o filho é endemoniado desde a infância. E ele vai participando daquela cena o tempo todo. E ele tinha notícias de que Jesus existia, e que Jesus expulsava demônios. Outras pessoas falaram para ele também. Chega a notícia que Jesus está no retiro, mas ele vai buscar quem? Ele vai buscar os discípulos. Dar-se a entender, preste atenção no que eu vou dizer agora, em nome de Jesus, porque eu e você, nós somos discípulos do Senhor. Nós somos continuidade de Pedro, Tiago, João, de todos os discípulos. Nós somos os discípulos desse tempo, dessa era, desse momento. Você precisa se conscientizar disso. Aqueles discípulos, nós não podemos olhar e dizer assim, ali era algo fora do comum à parte. Não, é a continuação e nós fazemos parte disso. De modo que, se alguém lhe chama para poder repreender um demônio em qualquer outro lugar, espera-se que se você nasceu de novo, se você jejuma, se você é um homem ou uma mulher de oração, se você se diz ser de Cristo, alguém vai procurar você para fazer a obra igual a Cristo, e você vai fazer em nome de Jesus. Só que aqui, o homem fez exatamente isso. Ele disse, se vocês são chamados de cristãos, e por que são chamados de cristão? Porque anda como Cristo, fala como Cristo, caminha como Cristo, prega como Cristo, eu vou chamar vocês para resolver esse perrengue que está na minha vida.